Ômega absoluto. Olá galera, Dilceu Correia aqui no vídeo e você está no Automobile, na seção Carros do Passado. E hoje nós vamos falar de um carro e da sua ascensão e queda. Um carro que marcou época na indústria nacional de automóveis e é o Chevrolet Ômega. Acompanhe só. O Ômega foi um projeto da Opel e se iniciou a ideia desse carro em 1981. E naqueles dias se comemorava já que a crise do petróleo havia passado, a recessão mundial havia ficado para trás. E o mundo respirava novos ares tanto na economia quanto na política. A exemplo disso, Mikhail Gorbachev ensaiava e apregoava mudanças que queria solidificar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, paralelo a esses fatos, voltando para a indústria automobilística, Peter Hennenberg chefiava uma equipe de engenheiros e projetistas na Opel e, com a ideia de criar um automóvel veloz para trafegar em altas velocidades, por exemplo, no país de origem, a Alemanha, com suas autobahns, em que o limite de velocidade era o que os motores poderiam produzir. Criaram então o projeto Ômega. Der neue Opel Omega mit dem selbststabilisierenden DSA-Fahrwerk. Damit bleiben Sie selbst dann in der Spur, wenn es beim Bremsen unter einer Radseite rutschig ist. Oder wenn Sie bei hohem Tempo plötzlich ausweichen müssen. Da bist du ja. Wie war die Fahrt? Gut. Der Omega, neu von Opel. Was für ein Auto. Mas se as ideias começaram lá em 1981, efetivamente somente em 86 é que o Ômega realmente nasceu na Europa. E impressionava pelas linhas aerodinâmicas. O design, era algo bem avançado para a época. E realmente ele já nasceu sendo um carro diferenciado. Como sabemos, a Opel fazia parte da General Motors, a GM, E é claro que a GM estava de olho no mercado, numa faixa de mercado que sempre esteve nas mãos da Mercedes e da BMW. Tanto também que a Volkswagen, pela Audi, estava de olho já há tempo nesse nicho de vendas, E assim a Audi havia criado o novo Audi 100. Então a Opel com a GM iam dar uma incomodadinha ali nessa faixa de mercado e a arma certa, o tiro certo seria o Ômega. Então, efetivamente, em 86, quando o Ômega surgiu, ele impressionava, as linhas eram fluídas, uma aerodinâmica muito boa, sugeria movimento no seu design, com vidros totalmente rentes à carroceria, correndo por canaletas externas. Era uma solução brilhante e um coeficiente aerodinâmico muito bom, de apenas 0,28. No Brasil, chegou com 0,30, o que na época era muito bom. E foi então que em julho de 1990, a filial da GM brasileira decidiu que iriam fabricar o Ômega aqui no Brasil. O Opala, com infindáveis cirurgias plásticas, já
se mostrava fraco para o mercado, cansado, e era preciso ter um substituto à altura. E nada melhor do que o Ômega. O projeto do Ômega foi denominado Projeto 1700, mas somente 25 meses depois, precisamente em agosto de 1992, quando chegaram os primeiros carros importados, em que o Collor, o presidente da época, abriu o mercado às importações. Foi justamente nesse tempo em que se iniciou a fabricação do Ômega em São Caetano do Sul, São Paulo. O Ômega, para os padrões internacionais, é considerado um carro médio-grande, mas no Brasil ele estaria enquadrado em categoria grande. São 2,73 metros de distância de entre-eixos e 4,74 metros de comprimento total. Tem espaço suficiente para 5 adultos, bastante conforto, liberdade de movimentos, e para quem aprecia esse tipo de carro, seria uma opção muito interessante, né? Não podemos deixar de mencionar a capacidade do porta-mala, que era de 520 litros, um bom espaço para os carros da época. E também a posição do step era facilitador. Ele ficava no lado esquerdo, na vertical, então se houvesse a necessidade de acessar ao step, precisava tirar menos malas, né? Do que se ele fosse no fundo do porta-malas, como é mais usual. E rebatendo o banco traseiro, então virava festa, porque são 870 litros nesta configuração. E pela portinhola se tinha acesso do banco traseiro para o porta-malas. Dentre outras coisas, tinha alças de mão escamoteáveis de teto, ajuste de altura do banco do motorista por meio de alavanca, e a visibilidade dos instrumentos era muito boa, com um grafismo claro e grandes. Havia um relógio analógico na versão GLS, e na versão CD tinha computador de bordo, então era tudo digital. Com acabamento diferenciado para a época, trazia também um toca-CD, que estava começando a ganhar popularidade no mercado, mas em separado tinha toca-fitas, isso era opcional. Tinha também dupla regulagem de apoio lombar e ajuste elétrico do facho dos faróis. Transmissão automática como opção, oferecia ainda controle automático de velocidade, e isso era inédito em carro nacional. Quando equipado com painel digital de cristal líquido, ficava algo bem diferenciado e era muito apreciado. O porta-luvas era refrigerado, então era um carro com um nível bastante elevado para a época, né? Até hoje é muito requintado. O Ômega possuía recuo dos vidros, no caso de mãos de crianças no curso dos vidros, né? E era a função um toque tanto para descer quanto para subir, os 4 vidros. E tinha alguns itens interessantes. Em caso de acidente, as portas se destravavam automaticamente, facilitando a retirada das pessoas do interior, e as luzes internas e o pisca-alertas se acendem. Falava-se que o ar-condicionado do Ômega era diferenciado, com capacidade de renovar com muita eficiência o ar interno, né? Fazendo uma contextualização histórica, antes do Ômega, a Opel tinha um sedã médio-grande chamado Record. A primeira geração foi lançada em 1960. A segunda geração em 1963. Dois anos depois surgia a geração C, que serviria de base para o Opala brasileiro em 1968. Ainda anteriores ao Ômega foram os Record geração D, lançado em 1972,
e a E, fabricado de 1978 até 1986. Este era um amplo sedã 4 portas com 2,67 metros de distância entre eixos. No estilo lembrava muito o nosso primeiro Monza. E em paralelo à produção do Record e mesmo do Omega, a Opel ainda fabricava o Senator, um sedã ainda mais luxuoso, lançado em 1979. A segunda geração desse carro foi em 1988. E chegou a haver pesquisas de opinião com potenciais compradores no Brasil, mostrando que a GM ainda não havia se definido entre ele e o Omega. Mas a escolha final todos nós sabemos qual foi, Como era a tendência da época, o Omega tinha uma ampla área envidraçada, vidros grandes. E, no para-brisa, ainda para acentuar essa sensação de amplitude, os limpadores ficavam ocultos entre o capô e o para-brisa. Então não se viam os limpadores do para-brisa olhando de frente, Para aqueles que apreciam uma direção mais esportiva, era muito elogiado a disposição dos pedais no Omega, que facilitava fazer o ponta-taco. E essa posição dos pedais já no Vectra não era muito favorável para se fazer o ponta-taco. Algo bastante elogiado também era a iluminação. As luzes do Omega eram muito boas. Um pacote opcional no GLS e de série no CD, ele possui faróis de longo alcance embutido no grupo óptico dianteiro, Junto com os faróis altos, realmente dá um bom rendimento de luz, facilitando viajar à noite. Algo interessante também são os apoios de cabeças do banco traseiro, que são fixados na estrutura posterior e não no banco. Então, quando se rebatia o banco traseiro, os apoios de cabeça estavam no lugar e não atrapalhavam essa operação de rebatimento dos bancos, E a exemplo de grandes carros estradeiros daquela época, o Omega tem tração traseira, mas ele não tem aquele eixo rígido, pesado, E sim uma suspensão independente, mais moderna, que dá um comportamento mais dinâmico ao carro. O diferencial vai fixado no subchassi, com semi-árvores e juntas homocinéticas. E foram feitos estudos. Os ângulos de articulação foram definidos de uma maneira a produzir alguns efeitos benéficos, como ao aliviar a aceleração subitamente numa curva e a roda externa assumir uma posição convergente, para evitar perigosas escapadas de traseira. Então, ao acelerar, a roda se torna ligeiramente divergente, o que facilita o contorno da curva. Então se pode ver que ele era um carro avançado para a época, tiveram soluções nele que eram inéditas, Outro ponto interessante na geometria da suspensão traseira é que ele tem um efeito anti-afundamento quando se arranca forte. Então o motor não tem aquela sensação da traseira afundando, Algo bem legal também no Omega. Na dianteira, a solução foi a suspensão McPherson e disposta num sistema de frenagem diagonal, o que facilita o controle do carro se um dos lados perder aderência ou mesmo uma falha no sistema de frenagem. Na geometria de direção foi aplicado o recurso de raio de rolagem negativo, que facilita também o controle nas curvas. Esse sistema de raio de rolagem negativa é um recurso bastante antigo, que foi criado pela própria GM e foi lançado a primeira vez no Oldsmobile Toronado. E isso se observa quando se esterça a direção do carro, as rodas dianteiras ficam inclinadas diagonalmente, com esse efeito de raio de rolagem negativa, No Omega, as buchas de suspensão foram calculadas para permitir um deslocamento longitudinal da roda sem implicar mudanças de esterço. A bucha dianteira teve o seu eixo passado de horizontal para vertical.
produzindo assim a complacência para produzir esse efeito benéfico. E o estabilizador dianteiro já incorporava a conexão separada. Sistema que hoje é universal, mas na época seriam avanços já implementados no Ômega. E isso já se fazia sentir na estabilidade dele em pisos ruins, né? Mas condições de trafegabilidade já se faziam sentir os benefícios desse sistema todo. Outro fato interessante é que, devido ao Ômega ter tração traseira, as rodas dianteiras ficavam livres de acionamento de tração, e isso proporcionava um esterçamento maior, e isso proporcionava manobrar ele em espaços mais apertados. Nesse quesito ele era melhor que o Vectra, que era 9 centímetros a menos de entre-eixos e 30 centímetros menor, sendo possível o diâmetro de giro dele ficar próximo a de um Fiat Uno, por exemplo. A posição de dirigir do Ômega era muito boa. O volante tinha regulagem de altura, não tendo de profundidade, para a época do carro, né? 4 cintos retráteis de 3 pontos, sendo somente subabdominal o terceiro passageiro, que vai no meio, no banco traseiro. Esse é o menos assistido. Quanto aos motores oferecidos aqui no Brasil, tinha o 2 litros, com 116 CVs, que era o mesmo do Monza, só que numa posição longitudinal. E a injeção era mais moderna. Em vez da Bosch LE G-Tronic, ele usava a Motronic, de processamento digital, com sensores de oxigênio no escapamento e de detonação. Na versão CD ele vinha com o famoso motor alemão 3.0. E embora criticado por pouco torque em baixa rotação, ele atingia 220 km por hora. Mas esse motor era de uma concepção antiga, usava ainda cabeçote de ferro fundido e não de alumínio, e fluxo normal em vez de fluxo cruzado. E, quando foi tropicalizado aí para o Terras Brasilis, ainda perdeu 12 CVs devido à baixa octanagem da nossa gasolina. Ou seja, na Europa ele rendia 177 CVs em vez dos 165 CVs que foi possível gerar aqui. O 0 a 100 desse motor 3.0 era muito bom para a época, 9 segundos e meio, com torque máximo de 23,4 kgfm atingidos a já 4.200 giros. Nada mal. E não podemos deixar de mencionar a versão especial que a Lotus desenvolveu, conhecido como Ômega Lotus, né? E esse Ômega foi um dos sedãs esportivos mais velozes já oferecidos sob a chancela de um grande fabricante. Então, em 1989, a Lotus pegou o Opel Ômega alemão, que já tinha 204 CVs, e fez algumas modificações muito peculiares e criou um ícone. Apenas 1.000 unidades foram fabricadas. Então o motor de 6 cilindros 3.0, com duplo comando e 24 válvulas, foi ampliado para 3.6 e recebeu 2 turbocompressores, passando de 204 CVs para 377 CVs de potência, com torque máximo de 57,9 kg. O câmbio manual de 6 marchas do Corvette, com a cesta extremamente longa. E isso levava de 0 a 96 km por hora a apenas 4,9 segundos e atingia a velocidade final de 281 km por hora. Com rodas 17 polegadas, com perfil de 265/40 na traseira e 235/45 na dianteira. Só que para alojar essas rodas mais largas, o corte reto do paralama era modificado, ganhando um arco bem destacado. A aparência beneficiava-se desses para-choques mais agressivos, né?
e um aerofólio vistoso traseiro e vidros escuros fechavam um estilo agressivo. Wir werden Joker. So, Michi Auer, 1,6 also Com a motorização 2 litros, foi bastante criticado, até mesmo aqui na fábrica brasileira. Tanto que no ano de lançamento em Orlando, na Flórida, queriam apresentar somente a versão com motor 6 cilindros 3.0. Mas com a motorização 2 litros, ele chegava a 191 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 11 segundos e meio. Um desempenho ok para a época. Em 1993 chegou a Suprema, que era a perua do Ômega. Chegou em abril. E o Brasil nunca tinha tido uma perua tão sofisticada e tão boa, né? Porta-malas, 540 litros até o encosto traseiro e 960 até o teto. Se rebatesse os bancos, chegava a 1.850 litros de capacidade de carga. Formidável. E a Suprema tinha um mecanismo de nivelamento da traseira, o que fazia ela manter a altura constante com qualquer carga. É um sistema pneumático por meio de uma bomba auxiliar, automático e funciona muito bem. Traz ainda uma rede de separação entre o ambiente de passageiro e o de carga. Em 1993 chegava o Ômega a álcool, com 130 CVs. Injeção multiponto foi a primeira em um motor a álcool. Mas nessa época as pessoas já não queriam mais carro a álcool, priorizando a gasolina. E aí não teve muito sucesso essa versão. Em 94 chegou a versão GL, mais simplificada, destinado bastante a frotistas e também às famílias que sentiam saudades do Opala. Esses carros vinham com a mesma mecânica do GLS. Pouco depois chegou a versão Diamond, tanto para o sedã quanto para a Suprema. Na cor vinho, era praticamente um GLS com o motor 3.0 do CD. Em 95 aconteceram algumas mudanças mecânicas. O motor 2.0 crescia para 2.2 litros, o que foi conseguido através do maior curso dos pistões, mas sem aumentar a potência. O que se aumentou foi o torque, que antes era 17,3 kg, passou a 20,1, no mesmo regime de 2.800 giros. E recebia também ignição direta, sem distribuidor. Porém, as bielas aumentaram um pouco. O que era 143 mm passou a 148, e isso deixou o funcionamento um pouco áspero. Mas então foi que o velho motor 3.0 deixou de ser produzido na Alemanha para dar lugar a um V6 de mesma cilindrada lá. A solução pela General Motors aqui do Brasil foi resgatar o velho motor do Opala 4.1 e foi mandado para Lotus para dar uma gabaritada nele e reduzir o peso de todas as peças móveis
aplicaram um novo cabeçote com dutos de admissão individuais e modernizaram com uma injeção sequencial. Resultado disso tudo, se chegou a 168 CVs de potência e um torque de 29,1 kg. Então, na velha discussão do que é melhor, se o antigo 3.0 alemão ou 4.1 maquiado pela Lotus, o fato é que ele ficou com mais torque. 3 CVs apenas a mais de potência, mas teve mais torque. Esses 29,1 kg já eram atingidos a 3.500 giros. E adicionaram algumas perfumarias no design, como um aerofólio na tampa do porta-malas, retrovisor interno fotocrômico, terceira luz de freio, na versão CD, né? Ficou mais bonito. Em 96 se encerrou a produção da Suprema. Consta que foram as concessionárias que fizeram o pedido para tirar ela de linha, já que tinham dificuldade de vender. Mas, sem dúvida, foi a melhor perua nacional, um carro de alto nível. Em 97 se diminuiu o diâmetro do volante, que antes era 40 cm, passou a 38 cm, o que melhorava a dirigibilidade do carro. Em 98, que foi seu último ano, passou a ter interruptor para o travamento central das portas localizado no painel e um útil sistema de proteção contra a descarga de baterias. O desenho das rodas mudou, ficou mais esportivo, mas há quem diga que destoou um pouco das linhas sóbrias e requintadas do carro. Em 98, o preço de um GLS era de, na época, R$34 mil, o que era quase o valor de 5 Corsas Wind. Um Vectra, na versão mais equipada, era R$1.000 mais barato apenas do que a versão de entrada do Ômega. O que fica é a menção de um grande carro nacional. Talvez a GM pudesse ter prorrogado por mais algum tempo a produção do Ômega, talvez o motor 2.2 passar ao 2.4, que seria o motor que vinha na S10 e na Blazer. Poderia talvez ter sido colocado as árvores de balanceamento do Vectra CD 2.2 para tornar mais macio o funcionamento do motor que equipava a versão de entrada. Muitas coisas a GM poderia ter feito, mas foi a opção encerrar a produção do Ômega Nacional em 1998. No próximo vídeo vamos ver o Ômega australiano, que chegou aqui em 1999, logo após o encerramento do Ômega Nacional. Até a próxima, um abraço!